dia a todos. Quem está feliz aí diz um bom dia mais alegre. Aleluia, como é bom estar na casa do Senhor, como é bom. Glória a Deus. Então vamos à palavra do Senhor. Estamos estudando o livro de Hebreus e hoje chegamos no capítulo de número 11, dos versículos 20 ao 22. Nós vamos ler só 3 versículos hoje, para absorvermos com mais calma, sem correria, tudo aquilo que Deus está ministrando nos nossos corações. Hebreus 11, do 20 ao 22, diz assim: pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito, e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Até aqui, palavra do Senhor. Obrigado, Jesus, mais uma vez, pela tua santa, rica e poderosa palavra. Amém. Como nós estamos já há algum tempo estudando esse livro, nós sabemos o porquê que o escritor dos Hebreus escreveu e para quem escreveu, e em quais circunstâncias adversas a igreja estava passando. Mas vale a pena sempre dar uma reforçada. A igreja estava passando por perseguição, por lutas. A igreja dos Hebreus estavam em boa parte desanimados, cansados, sobrecarregados devido a tantas lutas e provações, e alguns estavam abandonando a fé e voltando ao judaísmo, às práticas religiosas do Antigo Testamento, abandonando a fé em Jesus Cristo. Diante deste quadro, então o escritor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele enfatiza, ele reforça a grandeza de Jesus, a superioridade de Jesus. Nós vimos isso em toda a sua carta. E no capítulo 11, em especial, ele vai lembrar dos heróis da fé. Nós vimos sobre Abel, foi o primeiro que ele falou, depois ele falou sobre Enoque, depois ele falou sobre Noé. Esses 3 personagens atuaram antes do dilúvio, não é? No começo de todas as coisas. E depois ele traz a história de Abraão, né? Que ele gasta mais tempo para falar, porque Abraão é o pai da fé, e é um grande exemplo de alguém que andou por fé em toda a sua trajetória. E agora então ele chega nos descendentes de Abraão, né? Nos filhos, que é Isaque, Jacó, e depois vai falar de José. E hoje, com a graça de Deus, eu quero caminhar nesses textos e absorvermos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Amém? Primeiramente, então, ele começa falando de Isaque. Ele diz que Isaque abençoou os 2 filhos. E ele faz questão de colocar primeiro Jacó e depois Esaú, né? Nós precisamos dar uma lembrada na história, né? Histórias muito conhecidas, a maioria dos irmãos aqui já tem em mente o que aconteceu, mas por amor àqueles que talvez não conheçam a história, eu vou resumi-la, porque se a gente fosse ler, são vários capítulos, mas isso encontra-se lá no livro de Gênesis, no capítulo 27, e essa passagem, esses 3 personagens, ele vai de propósito abordar a parte final da vida deles, a parte final. Todos eles não, pelo menos Jacó e José, teriam muito da sua história de vida para falar sobre fé, muitos exemplos maravilhosos que eles viveram, mas o autor aos Hebreus escolhe os últimos momentos da vida destes homens. E Isaque, neste caso, o último momento da vida dele é quando ele chama o seu filho Esaú, que é o primogênito, não é? O primogênito naquela época era quem deveria depois se tornar o líder de toda a tribo, a clã, a nação. Era aquele que herdava a maior parte de todas as coisas, era aquele que seria o cabeça.
E no caso aqui específico, falando de Esaú e Jacó, a história é fantástica porque os dois são irmãos gêmeos. Esaú e Jacó nascem da mesma concepção. E o interessante é que Esaú nasce primeiro. Então, quando havia essa questão de serem gêmeos, quem era o primogênito, se todos nasceram no mesmo tempo? Aquele que nascesse primeiro, saísse primeiro do ventre da mãe. E no caso foi Esaú. Esaú sai primeiro, então ele é o primogênito, e acontece um fato inédito, né? Que Jacó, ele sai em segundo, mas sai agarrado no calcanhar do irmão. Imagina a cena, você puxa, sai o primeiro filho, mas o segundo não está descansando não, o segundo quer um lugar, ele agarra no calcanhar do irmão e sai quase que junto, mas em segundo lugar. Nesse episódio que ele narra, então, Isaac está no final da sua vida, prestes a morrer, e há toda uma tradição ali de passar a bênção, de abençoar e determinar quem vai dar sequência. Então ele chama quem? Esaú, o primogênito, mais velho, e fala: olha, eu estou para partir, mas eu quero te dar a bênção antes de ir embora. Eu quero que você prepare uma comida especial, daquela que só você sabe fazer e que eu gosto demais. Vai ao campo, caça um animal e prepara aquele guisado gostoso, traz para mim comer, e após comer, então eu vou te dar a bênção. Quando Esaú então recebe essa ordem final do seu pai, ele sai para fazer conforme o pai pede. A sua mãe ouve essa história. E é gozado, né, que às vezes acontece isso em algumas famílias, né? A pretensão, uns preferem mais um filho do que o outro. Isso não é uma virtude não, né? Nós temos que amar a todos de igual modo, mas talvez de forma até natural, pelo convívio, você acaba se apegando mais a um e mais a outro, não é? E no caso de Isaac, ele gostava mais de Esaú, mas a sua esposa gostava mais do segundo, que era Jacó. E quando ela ouviu este recado do pai, ela fala para Jacó: olha, é nossa última chance. Você vai correr no campo, vai trazer para mim um cabrito, e eu vou preparar, e você vai levar para o seu pai, e você vai receber essa bênção, no lugar do seu irmão. Ali é uma trapaça em conjunto, não é? Uma coisa feia, mas que na história coube ali naquele momento, e Deus operou através disso tudo. Então o que acontece, nós sabemos da história, Jacó corre, pega um carneiro, um cabrito, traz, a sua mãe prepara, faz ali um ensopado, mas Isaac já está cego praticamente no final da vida. A cegueira era uma coisa quase que natural naquela época, pois não tinha nenhum recurso como nós temos hoje, né, de usar óculos e de cirurgia que recupera um pouco a visão. Então, quando a pessoa ia ficando muito velha, ela ia perdendo a visão. Isaac já não enxergava mais. Mas então, Jacó falou assim: mas como é que a gente vai se passar pelo meu irmão? Meu irmão é peludo, e eu não tenho pelo nenhum, né? Isso vai dar ruim. A mãe falou: não, deixa comigo que eu vou preparar tudo. Pegou pele de animais e pôs no braço dele, colou no braço dele, pegou a roupa do irmão, para que o cheiro do irmão estivesse nele, fez toda a preparação ali para enganar Isaac, e assim o fizeram. Então Jacó vai e chega diante do pai: está aqui o ensopado que você pediu, a comida que você pediu. E o pai já ficou desconfiado, que ele falou assim: a voz é de Jacó, a voz é de Jacó. Aí ele chama ele para perto e dá um abraço. Ele queria sentir o cheiro. Aí ele falou: o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Vem cá mais pertinho. Aí põe a mão no braço dele e vê que ele é peludo. Mas aqui os pelos é de Esaú, né? E diante daquela situação toda, ele come aquela comida e ele dá a bênção na vida de Jacó. Isso era de extrema importância, gente, de extrema importância, ao ponto de que, quando Esaú, depois eu vou complementar aqui, vai atrás disso, ele chora amargamente porque ele havia perdido.
E então Isaac abençoa Jacó e fala: ó, você vai herdar a terra, você vai liderar o povo, você vai isso, Deus vai ser contigo, você vai se multiplicar sobre a terra e dar toda a bênção patriarcal que ele recebeu também de Abraão. Depois deste episódio, então, quem que chega? Jacó sai e chega Esaú, trazendo também a comida preparada para o pai. Fala: pai, eu estou aqui, olha a comida que eu preparei para o senhor. Ele falou assim: como assim? Eu acabei de comer. Quem é que veio no seu lugar e roubou a sua bênção? Esaú chora, diz a Bíblia, de forma intensa, ele chora de forma amarga, e ele fala para o seu pai Isaac: mas não tem nenhuma bênção para mim, você só tem uma bênção, você não pode dar mais uma. E ele então perdeu aquilo que ele tinha direito, Mas essa história tem vários ensinamentos importantes, mas eu quero me atentar aqui ao que o autor está propondo, que Isaac, no final da sua vida, foi ainda um exemplo de fé. E por que ele foi esse exemplo de fé nessa citação? Porque quando a sua esposa ainda estava grávida de Esaú e Jacó, e os meninos mexiam na sua barriga, ela orou a Deus e falou: o que é isso? O que está acontecendo dentro de mim? Parece que tem uma guerra dentro de mim. E Deus responde àquela mulher e fala: olha, 2 nações estão no seu ventre, mas o menor será o senhor do maior, o segundo será o primeiro. Ou seja, Deus já havia determinado que seria Jacó quem haveria de herdar a primogenitura e toda a bênção de ser o primogênito. Mas por algum motivo, Isaac resistiu a isso, porque ele sabia. Se nós sabemos, Isaac sabia. E ele resistiu isso até o último momento, e intentou fazer do seu jeito, ao invés de fazer do jeito que Deus havia já pré-determinado, de abençoar o Jacó. Isso, amados, não isenta Jacó da sua trapaça. A Bíblia não está querendo dizer que os fins vale a pena os meios, é assim o ditado? O fim justifica os meios, não é? Não justifica os meios. Ou seja, não é que o fim era um propósito final de Deus, que a maneira como você faz para chegar lá, se for errada, está justificado. Não. Jacó errou e ele pagou um preço alto por isso. Aí você pode estar pensando: mas como que Deus ia resolver isso? Eu não sei. Ele ia resolver de uma maneira limpa e perfeita, porque Ele é Deus. Mas eles fizeram essa trapaça toda. E quando a gente vê a história de Jacó depois, ele sofre por 14 anos, trabalhando para o seu tio Labão, e ele é enganado durante 14 anos. O seu tio mudou o seu salário várias vezes. Ele começava a ganhar bem, o tio ia lá, cortava e tirava o salário dele. Ele trabalhou 7 anos pela sua esposa, e o seu tio enganou ele e deu a outra filha, né? Todo mundo lembra dessa história. Depois ele falou assim: você quer a filha que você quer, você tem que trabalhar mais 7. Ô, mulherzinha que custou caro, hein? Custou 14 anos de trabalho, duro. Mas ele amava, né? Ele amava a Rebeca, né? A Raquel, muito nome, né? Raquel era a mulher dos seus sonhos. Mas ele pagou um preço alto pelas suas trapaças. Inclusive, o nome Jacó, para quem não sabe, significa exatamente isso. Usurpador, aquele que agarra o calcanhar, significa o nome Jacó, no sentido de traiçoeiro, de enganador, aquele que dá o bote por trás. E aí então ele sofre depois pagando por essa semeadura. Estava conversando com um amigo essa semana, e ele brincando falou assim para mim: eu preciso procurar uma benzedeira, porque não vai, minha vida não vai. Eu falei assim: mas pode ser que você simplesmente está colhendo o que você plantou, né? Hoje ele está com uma vida bem mais regrada, né? Mudou a maneira de viver. Ele falou: mas até quando eu vou colher? Eu falei: não sei,
É você o que sabe o quanto que você plantou, não é? A pessoa planta espinho durante 10 anos da vida dela, aí ela tem uma colheita proporcional a este tempo, vai nascer espinho. Não sabemos exatamente quando o fim dessa colheita, mas sabemos que a lei da semeadura e colheita, ela é uma lei que funciona sobre a terra, na vida do que crê e na vida daquele que não crê. É como a lei da gravidade. Você fala, eu não creio nisso, então pula de cima do prédio que você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver na prática que essa lei funciona para o crente e para o descrente. E a lei da semeadura também é assim. Portanto, Jacó colhe muito por isso. Mas quando Esaú chega e pede a bênção, aí então Isaque, pela fé, ele diz o seguinte: eu já abençoei, e o que está feito, está feito. Então o escritor aqui de Hebreus está dizendo o seguinte, que apesar da resistência de Isaque, a princípio, de consagrar Jacó, o segundo, como grande primogênito, no final, pela fé, ele entendeu o projeto de Deus e disse, está feito, está feito. Até o final, Isaque permaneceu firme na fé e nos propósitos de Deus. Posso ouvir um amém? O segundo personagem que ele vai falar é o próprio Jacó. Jacó também tem inúmeras histórias que poderíamos ser destacadas como histórias de fé. Jacó foi bem ativo na sua vida com Deus, Jacó era bem atuante em todos os sentidos, teve confronto com Deus, teve momentos especiais, mas o escritor também destaca o momento final da vida de Jacó, o momento final da vida de Jacó. E diz que Jacó, no final da sua vida, ele chama José e os seus netos, que é Efraim e Manassés, e os abençoa. E depois ele chama os outros 12 filhos, os outros 11 na verdade, e também abençoa ele. Isso está lá em Gênesis 47, depois se você quiser conferir. É um texto longo também. E ele vai abençoando todos os filhos. Qual é a ação de fé de Jacó neste episódio específico? É que Jacó, apesar de não ver as promessas cumpridas, ele transmite a mesma bênção que recebe do seu pai Isaque e abençoa todos os seus filhos e lembra-os que eles vão receber a promessa de Deus na vida deles. Amém? Apesar dele não ter vivido ainda isso tudo, pois ele estava em terra alheia, ele estava morando no Egito, e ele ainda não viu a promessa que Deus fez a Abraão, que fez ao seu pai Isaque. Mas ele continuou acreditando que o Deus dos seus pais, o Deus eterno, é fiel para cumprir todas as suas promessas. Amém, amados? E quando ele chama José, José era o filho também do coração de Jacó. José era o filho do coração. E ele chama José e pede para trazer os 2 netos, Manassés e Efraim. E quando ele abençoa os 2 netos, ele traz eles para a herança que seria dos 12 filhos. Eles entram na herança das tribos, eles se tornam também líderes tribais. Tanto é que a herança de José, ela é dividida para os 2 filhos, Manassés e Efraim. E então Jacó dá a sua bênção sobre eles. Jacó abençoa os seus filhos. Quão importante é os pais, depois eu vou falar sobre isso, abençoarem sempre os seus filhos. Como é importante os pais transmitirem a fé recebida para os seus filhos. E Jacó, de uma forma simbólica também e profética, ele faz algo de propósito. Quando ele vai abençoar Manassés e Efraim, José traz e coloca Manassés do lado direito do seu pai, que também já estava meio cego, não é? Por quê? Porque a bênção do primogênito era com a mão direita, e a bênção do segundo seria com a mão esquerda. Então José traz Manassés e coloca do seu lado direito, mas quando ele vai abençoar, ele inverte as mãos. Ele abençoa Efraim
primeiro com a mão direita, e depois ele abençoa Manassés com a mão esquerda. E José tenta corrigir ele, fala: pai, não, é Manassés é o primogênito. E ele fala: não, ele entendeu que por ele também ter sido o segundo abençoado, ele transmite a mesma bênção, abençoando o segundo, ao invés do primeiro. São histórias que eu acho muito bonitas, que eles vão carregando, né, de pai para filho, e transmitindo a fé e a direção de Deus para a vida deles. Terceiro personagem que ele fala é José. José, meu querido, eu já preguei muitas mensagens sobre José. José é um dos meus personagens favoritos do Antigo Testamento. Quem não leu a história de José na Bíblia, você não pode viver uma vida de fé sem conhecer a história de José. Essa história de José é linda. Ele é um dos filhos de Jacó, não é? Que tem um chamado específico de Deus, e este homem sofre demais, este homem padece demais. Depois nós vamos aplicar isso em nossas vidas, mas o fato aqui que ele ressalta de José também é o final da vida de José. No final da vida de José, ele então relembra os seus irmãos acerca da promessa de Deus. Ele fala: olha, vocês vão sair daqui do Egito. José era o grande governador de todo o Egito. José foi o grande libertador de toda a nação, de toda a sua família, de todas as clãs representadas pelos seus irmãos. José foi um instrumento usado por Deus para livrar não só Israel, mas o Egito e vários outros povos da fome e da morte. José foi uma imagem quase perfeita de Jesus Cristo. Quando você olha para a vida de José, você vai encontrar várias similaridades com a vida de Cristo, em vários aspectos. Foi traído pelos irmãos, né? Ele foi lançado, caluniado, lançado na prisão injustamente, foi esquecido, e vários aspectos da vida dele apontam para Cristo. Mas esse fato final, ele faz duas coisas importantes. Ele fala: lembram-se que o nosso Deus, o Deus dos nossos pais, que ainda não trouxe essa confirmação, essa resposta da sua promessa, vai trazer na vida de vocês. Vocês vão herdar as promessas de Deus da vida e da terra prometida. E ele tinha tanta convicção disso, amados, que ele dá uma ordem final para eles, fala assim: e quando este dia chegar, tira os meus ossos daqui, leva os meus ossos daqui, os meus ossos não devem ficar no Egito, os meus ossos devem ser sepultados na terra prometida, na resposta do nosso Deus. É homens que atravessaram gerações crendo, e o escritor de Hebreus faz questão de ressaltar os 3 atos finais desses heróis da fé, porque ele queria dar um recado aos hebreus e um recado para nós hoje, nessa oportunidade. 3 coisas eu quero aplicar na vida desses homens de Deus, que vão se encaixar para nós, porque é exemplo para a gente. Isaac, primeira aplicação da vida de Isaac. Quando você acompanha a vida de Isaac, meu querido, você vai perceber que Isaac foi aquele cara sem muito repertório. Isaac não foi um grande profeta, Isaac não teve grandes encontros com Deus. Uma coisa mais forte da vida de Isaac é quando ele ainda era menino, e que na verdade os méritos eram todos de Abraão, naquela oferta, né, que ofereceu Isaac, e Deus então responde a Abraão. Isaac ainda era um menino. Esse talvez foi o maior feito da vida de Isaac. Isaac leva uma vida normal, não é um grande profeta, não é um grande evangelista, não é um grande patriarca. E por que esse exemplo cabe aqui, foi citado como um grande herói da fé? Para que eu e você entenda, amados, que a vida de fé não é só de grandes homens. A vida de fé em Deus não é só ligada a grandes feitos. Talvez você possa pensar acerca de si mesmo: mas quem sou eu?
Eu não sou um grande missionário, eu não sou o pastor da igreja, eu não sou bispo, eu não tenho uma influência grande na sociedade, eu não faço diferença aonde eu estou. Isaac era esse tipo, modesto, aquele cara família, aquele cara sossegado, mas se tornou um herói da fé também. E o primeiro ensinamento para a minha vida e para a tua, a vida de fé não é só vida de grandes homens poderosos, mas a vida normal e simples, cotidiana, que eu e você vivemos. Você não escreveu grandes livros, você não saiu na capa da revista, mas você pode ser destacado como homem de fé, governando a sua casa e transmitindo para os seus filhos a fé recebida no nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode se tornar e cumprir o propósito que Deus tem para você, sem ser grandes e conhecidos. Porque a Bíblia está repleta de pessoas completamente despercebidas no meio da sociedade, em que em determinados pontos apenas Deus fala assim: olha, você nasceu para isso, para este momento em especial, para este momento peculiar, você cumpriu o seu propósito. Amém, igreja? Aleluia! Assim foram vários personagens da Bíblia, que passam discretamente, mas cumprem os seus propósitos. Seja uma pessoa normal, mas seja uma pessoa sempre de fé. Transmita aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Transmita a fé no Senhor Jesus Cristo para as suas gerações. Os seus filhos têm que conhecer a sua fé. Esses sim têm que conhecer a sua fé. Talvez o mundo todo não vai conhecer a sua fé, mas o seu filho tem que conhecer a sua fé. O teu filho tem que ver que você não é religioso, que vai ao culto, ou que toca na igreja. O teu filho tem que reconhecer que você conhece e serve o Deus único e verdadeiro. Que você conhece e serve quando ninguém está vendo. Quando não tem plateia, quando não tem holofotes, quando não tem aplauso. Eles têm que ver que você é gente que verdadeiramente ama e serve ao Deus verdadeiro. Esses são os Isaques, sem muito feitos, mas que no final deixou a fé nos filhos, deixou o legado, e está aqui no hall das famas dos homens de fé. Glória a Deus. Segundo personagem, Jacó. Jacó, nós teríamos muito que falar de Jacó, né? Falei só algumas coisas. Jacó foi um trapaceiro por excelência, um enganador. Jacó foi aquele que passou para trás o seu irmão, passou para trás o seu pai, e a sua trajetória, ele estava sempre tentando dar um jeito nas coisas, do seu jeito. Era o tipo de pessoa que queria fazer por conta própria. Ah, Deus falou, mas eu vou fazer. Eu vou trilhar o meu caminho, eu vou costurar a minha história, sou eu é quem determino. E com isso ele trouxe esse legado negativo de uma existência de engano e de trapaça. Mas eu aprendo com este homem chamado Jacó, que também entrou aqui no hall da fama, porque o Senhor transformou a vida deste trapaceiro. Deus é poderoso para tratar com aquele que não tem muitos feitos, mas Deus é poderoso para tratar com a vida daquele que errou demais. Errou demais. O seu currículo é pesado. E a pessoa fala: Senhor, será que cabe eu neste hall da fama dos que creem? Senhor, será que dá para eu ser realmente um crente, um cristão? Porque o meu currículo é feio. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui sujo, eu fui pobre, eu fui indecente. E se algum de nós pode pensar assim, eu estou aqui para te dizer, se Deus alcançou Jacó, Deus pode alcançar você e aqueles que você conhece, que estão vivendo esta vida depravada.
Deus é poderoso para transformar. E quando Deus transforma, meu querido, Ele muda a história. Ele muda a história. Jacó teve a sua história transformada e mudada quando ele encontra um encontro espetacular com Deus no Vale de Jaboque. E Deus faz questão de perguntar para ele, o anjo do Senhor que estava ali: qual é o seu nome? O anjo não sabe? É lógico que o anjo sabe. Ali era uma teofania, era Deus presente ali agindo na vida de Jacó. Mas estava esperando ele confessar. Porque os nomes lá tinham um significado. Não como na nossa cultura, que a gente pode até saber o que significa, mas ninguém leva em conta. Lá quando alguém falava Jacó, ele sabia exatamente: ô safado, ô safadão, estou te chamando. Quando o anjo pergunta: qual que é o seu nome? Ele fala: eu sou Jacó. Eu não mereço nada, eu errei a vida toda, enganei todo mundo, eu sou o Jacó. Aí Deus fala para ele: mas a partir de hoje, você vai ser Israel. Você deixou de ser o trapaceiro, você vai ser príncipe de Deus. Você vai levar o nome de uma nação da promessa. Você vai ser um dos pais dessa nação, você vai ser um ícone, você vai ser aquele que vai servir como referência, porque não há quem não seja limpo, quando há verdadeiro arrependimento e reconhecimento diante de Deus. Diante de Deus, meu querido. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Há solução para a sua vida. Há solução para a minha vida. Houve solução para a minha vida. Porque Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre. E a terceira aplicação que eu tiro é da vida de José. José era um homem que tinha uma promessa de Deus. Quando ele era bem novo ainda, Deus fala com ele em sonho, fala: você vai ser líder. Você vai liderar sobre a casa do teu pai, você vai liderar sobre nações. E José, desde pequeno, começa esse conflito, porque ninguém recebia, ninguém entendia, ninguém aceitava. E começa o seu martírio, começa a sua luta. Gente que tem promessa tem luta. Alô? Gente que tem promessa tem luta. Não é o contrário. Eu tenho um chamado de Deus, eu tenho promessa na minha vida, então a minha vida vai ser um mar de rosa. Não, é o contrário. Quem mais tem para ser usado por Deus, mais vai ser tratado por Ele. Mais as circunstâncias vão te espremer, porque você precisa ser lapidado. José tinha este projeto de Deus na vida dele, o grande projeto de salvar o mundo da época, mas ele sofre demais. Os próprios irmãos o traem, joga ele num buraco para morrer, cava uma cisterna, põe ele lá e deixa ele lá. Aí depois alguns se arrependem, voltam e falam assim: não, vamos fazer dinheiro com ele. Eu não sei o que é pior, se é jogar no buraco ou se é vender. Mas venderam ele. E ele vai como escravo para o Egito. Ele vai como escravo na casa de Potifar e trabalha como escravo. E como escravo, a bênção de Deus está sobre ele. Tudo que ele põe a mão prospera. Tudo que ele põe a mão vai para frente. Porque é homem de Deus. Ao ponto da Bíblia dizer que Potifar já não sabia mais nem o que tinha. Ele não sabia quanto dinheiro tinha aplicado na bolsa. Ele não sabia mais nada. Estava tudo na mão de José. Tudo na mão de José. Mas aí, outra prova. Outra luta. Ele foi acusado injustamente de abusar da mulher de Potifar. E a Bíblia nos relata exatamente como foi. Ele foi completamente inocente. Ele correu, ele fugiu para não pecar. E aí ele é lançado numa prisão. E ali ele fica numa prisão, amargando uma prisão injustamente. E ali na prisão ele ajuda uma pessoa, revelando para ela o sonho. E fala para ela: olha, quando Deus te livrar daqui, lembra-te de mim. Porque eu estou padecendo injustamente. E então, o copeiro que foi livre, quando volta a trabalhar no palácio, se esquece de José e não fala nada. Não fala nada. E José sofre tudo isso. E no final, Deus restaura a vida deste homem.
e cumpre o propósito que havia colocado na vida dele. Ele se torna o segundo maior homem de um império gigantesco e maior que havia sobre a terra. Ele se torna o primeiro ministro do Egito e governa todo o Egito. Todo o Egito. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que as lutas fazem parte da vida de todos e nós temos que ter uma visão correta acerca das lutas da vida. As lutas não são para te destruir, são para te dar crescimento. As lutas não são para te afastar de Deus, mas para te aproximar de Deus. É elas que nos lapidam, é elas que nos preparam, é elas que têm que fazer com que o nosso foco permaneça firme em Deus. Eu vou te contar um dos segredos de José, e que talvez você possa aplicar na sua vida, e se torne um grande diferencial quando você estiver passando por lutas. Coloca na tela para mim aí Gênesis, capítulo 50, versículo de número 20. Esse é o último episódio da vida de José. É nesse capítulo que ele fala sobre tirar os seus ossos. Os seus irmãos o procuram, seu pai havia morrido, Jacó, e os seus irmãos ficaram com medo, e falaram assim, agora que o nosso pai morreu, ele vai querer se vingar da gente, porque eles foram cruéis com José. E então José fala isso para ele, que está escrito aí, está na tela? Ele diz assim, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus os tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem. Ele era um homem sem mágoa, era um homem sem rancor, era um homem sem vingança, era um homem lapidado pelas lutas da vida. Quando você passar por luta, você tem que ter isso em mente. Elas não vieram para me mastigar e destruir. Elas vieram para que eu cresça em Cristo Jesus. E aquele versículo tem que ecoar nos seus ouvidos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é que Deus produz o mal, é que Deus tem o poder de pegar o mal que tentam contra a nossa vida e transformar em bênção. As portas às vezes se fecham, às vezes as portas fecham por causa de uma calúnia, de uma injustiça, e você fala assim, puxa vida, mas eu não fiz isso e eu perdi. Eu perdi o meu emprego, eu perdi minha oportunidade porque fui caluniado. Aí você tem que se lembrar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Aí você fala, eu não sei, eu não entendo, não é certo, não é justo, mas o Deus da minha vida vai transformar essa situação. O Deus que eu sirvo, Ele há de cumprir todas as suas promessas na minha vida. Aleluia! E José no final fala, tira os meus ossos daqui. Já pensou nisso? Por que é que ele pediu para tirar os ossos dele de lá? Quando Deus cumprir a sua palavra. Oh, isso é tremendo, amados. Ele não viu o cumprimento também, mas ele fala assim, Deus vai cumprir. Ele fala para os seus irmãos, Deus vai cumprir, essa não é a terra. Vocês terão a terra que Deus prometeu, e quando isso acontecer, tira os meus ossos daqui, leva meus ossos daqui. Eu acho que ele estava querendo dizer o seguinte, eu posso ser conhecido como o José do Egito, eu posso ser conhecido como o grande governador do Egito, mas eu não sou do Egito, eu sou do povo de Deus, eu sou da nação de Israel, eu sou da nação que tem aliança com Deus. Tira os meus ossos daqui, não deixa ficar nenhum sequer, leva os meus ossos, porque eu sou de Deus, eu sou de Deus. Oh, eu gosto disso, amados. Aleluia, aleluia. Em último lugar, os 3 exemplos que foi usado nessa passagem. O autor fez questão de mostrar o final da vida desses homens.
a hora da morte. Por quê? Porque o povo hebreu estava sofrendo perseguição até de morte. Então ele estava dizendo, olha, mantenha fé, porque a fé verdadeira é a fé que vai até o último momento, até o momento da morte. E quem, até o momento da morte, permanece firme na fé no Senhor Jesus, a morte é uma passagem. A morte se torna uma honra, se torna um privilégio, se torna uma vitória. Se torna uma vitória. E nós vamos ver um vídeo de alguém que eu respeito demais, o nome dele é Billy Graham, um dos maiores evangelistas do nosso tempo. Acho que ele morreu agora, recente, acho que foi 2018 que ele morre. E ele tem um velório digno de um missionário, digno de um homem de Deus, como talvez poucos tenham a oportunidade de ter. Tem muitos mártires que morrem por Cristo e não têm esse privilégio, mas este homem, Deus quis dar esse privilégio. Até na sua morte, ele foi honrado até pelas maiores autoridades mundiais. Nós vamos ver esse vídeo agora e depois nós vamos encerrar, em nome de Jesus. It's a clear but unusually windy day in Charlotte, North Carolina, as we await the start of Billy Graham's funeral service, and many are calling this his final crusade. During some of our most tumultuous times, we listen to him preach a message of hope. When I saw who was calling that early in the morning, just like a brick hits you. You're just the flood of memories. I would go every weekend to see my father. And that was kind of a highlight of the week for me, to be able to go see my father and just go walk with him. My father was called by God to be an evangelist. And so my father preached the gospel. And from the cross, God is saying to the whole world, I love you, I love you, I love you, I love you. He was always focused on what God had for today and what God has for tomorrow. All over the world, Reverend Graham shared the power of God's Word with more than 200 million people. Today we honor him as only 3 private citizens before him have been so honored. Through it all, he was driven to take the message of the gospel to the world. The essence of every message is the same, John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth him should not perish but have everlasting life. He never cut corners on the gospel. He was never embarrassed about the message that people can find forgiveness through the grace of God, through the good news of Jesus Christ. It's so interesting to think of him in those historical terms. And they watched this man, they listened to this man talk about Jesus in the most tumultuous times. Everybody that dies in Christ goes immediately into the arms of Christ for eternity. That is the hope of the Christian faith. And it gives you the peace that passes all understanding. And if we've ever needed peace in this world, we need it now. Every single report, every single broadcast, you are hearing the Bible mentioned. You are hearing about Jesus. It's like his message is living on through us and through our words. I'm a citizen of another world, heaven, and that's where I'm going. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Now I'm going to live 1 billion years, and I'll only have begun. My father preached on heaven, told millions how to find heaven. He wrote a book on heaven. And today, he's in heaven. If this were your funeral, would you be in heaven? Are you trusting Jesus as your Savior?
Are you following him as your Lord? If you're not sure, there'd be no better time than right now at Billy Graham's funeral. I kind of look at that last week as his last crusade, where he was able not to just to touch a city, but to really to touch the world one more time. People are lost without Christ. That ought to give us a new urgency. People have asked me since my father's passing what I intend to do with the Billy Graham Evangelistic Association. What changes am I going to make? I'm not changing nothing. If you are willing tonight by faith to believe on him, he will come into your heart and he will radically change your life. We're going to use the internet, we're going to use television, we're going to use radio, we're going to use crusades. We're going to take whatever steps we can to take the message of the gospel to the entire world. One message, Christ and him crucified and risen again. Este homem pregou para milhares e milhares de pessoas. E através do seu ministério, milhares e milhares de pessoas conheceram a salvação em Cristo Jesus. Ele foi o fundador do ministério e da associação Billy Graham. Ele movimentava milhões de dólares. A sua história foi marcada por fidelidade. Nunca houve nenhum escândalo financeiro. Nunca houve nenhum escândalo pessoal. Ele traçou algumas restrições para a sua vida. Ele não entrava num elevador que tivesse uma mulher sozinha. Isso ele passava para ele e para toda a sua liderança. Ele vigiava a todo tempo e a todo instante, para que pudesse chegar no final da sua vida. Como o apóstolo Paulo diz, terminei a carreira, guardei a fé. E é uma pessoa que a gente, vale a pena tomar como exemplo. Quero terminar, meu querido, não com tristeza, de morte, mas nós temos que receber a palavra que o Senhor nos entregou. A morte um dia virá, mas quem é da fé, a morte não deve ser mais aquele bicho-papão que nos assusta. Você não deve estar num velório de alguém que você ama e que era servo e serva de Deus, em desespero de alma, se descabelando, porque nós confiamos que essa pessoa está nos braços de Deus. Que a nossa vida de fé nos prepare também para a nossa morte de fé em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Feche seus olhos, ore ao Senhor agora. Pai querido, em nome de Jesus, eu te dou graças pela instrução, Senhor, trazida aos nossos corações. Eu te dou graças, Senhor, por esses homens, heróis da fé, os patriarcas da fé, que transmitiram de geração em geração
as promessas do Deus vivo, e permaneceram, Senhor, até o final das suas vidas, crendo, profetizando e servindo ao único Deus soberano sobre os céus e sobre a terra. Pai, abençoe essas casas, essas famílias, ó Deus, nessa manhã. Pai, que nós como pais possamos ser, Senhor, esses exemplos de homens que andam na Tua presença, de homens que proclamam a fé em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador do mundo. Pai, edifica essa casa, desperta este homem, essa mulher, para que eles sejam, Senhor, instrumento de bênção para os seus filhos, que esses pais, Senhor, exemplo, Senhor, desses patriarcas, tenha sempre uma palavra de bênção para os seus filhos. Eu abençoo a minha casa, eu abençoo os meus filhos, eu abençoo a minha geração, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos não veem o impossível acontecer. Vai se cumprir, em o nome de Jesus Cristo. Erga a tua mão para o céu. O grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a presença maravilhosa do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Dá um abraço no seu irmão.